eu sou cirurgião cardiovascular e torácico, trabalho no INCOR, sou professor também da Faculdade de Medicina e nesse momento eu sou o diretor-geral lá do Instituto. Agradeço o convite. Eu sou Fábio Gaiotto, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração do Grupo de Coronárias e assistente do professor Fábio. É um prazer estar com vocês. Vamos tentar sanar as dúvidas, né? O professor normalmente consegue, se não todas, quase todas. E a primeira pergunta sugerida pelo pessoal da Manoli é: qual a importância da avaliação carotídea antes da cirurgia cardíaca? Então, eu considero muito importante a avaliação carotídea antes da cirurgia cardíaca. Com muita frequência, pacientes que não são avaliados, quando operados, podem desenvolver acidente vascular cerebral. Então isso evidentemente é indesejável. Então o que nós fazemos é buscar uma avaliação criteriosa para que a gente possa evitar esse tipo de situação. Em linhas gerais, o que nós fazemos é assim, fazer Doppler de carótida. Nós podemos auscultar, se houver suspeita de sopro ou suspeita de obstrução, fazer um Doppler, iniciar por um Doppler, mas existem casos onde existe obstrução e onde nós não conseguimos detectar pelo exame físico, né, pelo exame clínico. Então, acho que o Doppler de carótida hoje é um exame quase mandatório, principalmente para pacientes que têm histórico de doença aterosclerótica grave e avançada. Não há um consenso na literatura a esse respeito de fazer a operação ou simultânea ou antes a cardíaca ou antes a carotídea. Existem preferências, né? E alguns trabalhos que tentam demonstrar os resultados em cada uma dessas técnicas utilizadas. Nós, preferencialmente, temos empregado, se o paciente tem condições cardiológicas estáveis, de fazer a avaliação, a operação carotídea antes, a intervenção carotídea antes. E nesta situação, o que nós fazemos é, alguns dias antes, opera a carótida, o paciente aguarda a evolução internado e na mesma internação nós realizamos a revascularização do miocárdio. Gaiotto quer opinar também sobre isso? E uma pergunta que complementa a dele para transmitir para o senhor é: se o doente tem uma angina de altíssimo risco, devemos operar o coração antes da carótida ou no mesmo tempo, ou mesmo assim operar a carótida, esperar e operar o coração num segundo tempo? Não, acho que se for de altíssimo risco é possível operar no mesmo tempo. Nós já fizemos isso muito no passado e fizemos de algumas maneiras, né? Uma das formas que nós fazíamos era iniciar pela carótida, deixar o doente recobrar a consciência e em seguida realizar a circulação extracorpórea ou abrir o tórax e realizar a cirurgia. Outra técnica que nós já fizemos era, quer dizer, ao longo dos anos nós fomos fazendo de várias maneiras. Abrir o tórax e a carótida, esfriar o paciente, em circulação extracorpórea abordar a carótida e em seguida, já com o paciente com a temperatura um pouco mais baixa, em seguida operar o coração. Nesse momento, como eu disse, nós estamos dando preferência para fazer primeiro a carótida, na mesma internação, poucos dias depois já operar o coração. Mas se for de altíssimo risco, acho que é tranquilo, é perfeitamente possível operar no mesmo ato operatório, né? Iniciando pela carótida e revascularizando em seguida, ou revascularizando e na sequência carótida. Mas preferencialmente iniciando pela carótida, em seguida a revascularização cirúrgica. Você também perguntou sobre fazer com ou sem extracorpórea. Então, o manuseio de um paciente com estenose carotídea envolve o controle pressórico ideal. Então, se for fazer com extracorpórea ou sem extracorpórea, o resultado vai ser o mesmo, desde que o doente não tenha períodos de hipotensão. Mesmo numa cirurgia sem extracorpórea, por momentos a pressão pode cair. E aí o fluxo cerebral pode diminuir. Então, se for com ou sem extracorpórea, a pressão média tem que ficar, na maioria do tempo, para cima de 70, para garantir uma boa perfusão cerebral.
E também uma colocação para falar para vocês é sobre o que é melhor, stent ou cirurgia aberta. A cirurgia aberta, ela tem um lugar reservado e definido como melhor padrão tratamento ouro para lesões complexas e doentes que toleram a cirurgia. Os pacientes que têm um risco cirúrgico muito alto e lesões de uma complexidade menor, o stent pode ser cogitado com um resultado a longo prazo inferior. Então, o resultado cirúrgico ainda é melhor. É um pouco mais confortável para quem vai realizar a operação cardíaca que previamente o paciente tenha sido operado. Porque quando se utiliza o stent, as drogas antiplaquetárias acabam conturbando um pouco o ato operatório. Acho que esse era um comentário, mas como disse o Fábio, isso não tem assim uma importância direta. Vamos passar para o segundo item sugerido. Qual o melhor enxerto? Safena, mamária ou artéria radial? Melhor enxerto, mamária. Né? Melhor enxerto, mamária. O melhor enxerto é mamária esquerda para descendente anterior, para interventricular anterior. Esse é o melhor enxerto. O segundo melhor enxerto, a outra mamária, né? Mamária direita. Esse é o segundo melhor enxerto. E aí existem discussões a respeito da possibilidade de usar radial ou safena como o terceiro melhor enxerto. Na prática, no dia a dia, nós temos usado mais safena e menos radial. Já houve momentos que nós usamos mais radial e menos safena como terceiro enxerto. Nesse momento, a minha preferência pessoal é mamária esquerda, mamária direita e safena, e em quarto radial. Quando podemos usar duas mamárias? Quando podemos usar duas mamárias? Quase sempre, né? Quase sempre. Cada vez mais nós temos usado duas mamárias, cada vez mais. Existia a ideia de que em pacientes muito idosos nós não devíamos usar dupla mamária. O problema é que os pacientes hoje estão entrando numa condição cada vez melhor do ponto de vista físico do que no passado. Então eles têm 75, 76, 77, 78 anos e parecem indivíduos de 68 anos. Então a constituição física desses indivíduos é muito boa. Então cada vez mais nós temos considerado a possibilidade de usar a dupla mamária. Uma outra discussão era que pacientes diabéticos não deveriam usar a dupla mamária nunca. Mas com as técnicas que nós temos feito hoje de dissecção da mamária, que são técnicas que preservam muito toda a região ao redor da mamária, a musculatura e a vasculatura, quase que tirando a mamária, a artéria mamária exclusivamente isolada de todo o resto, isso tem mostrado nos trabalhos da literatura que o índice de complicações externais e mediastinites se reduz. Então, a despeito disso, quer dizer, então, apesar desse conhecimento que nós sabemos que os diabéticos podem cicatrizar pior, nós temos utilizado dupla mamária mesmo em pacientes diabéticos. A não ser que seja um diabetes muito grave ou quase descontrolado, mas senão nós temos usado dupla mamária, mesmo nos diabéticos. Então, hoje dupla mamária cada vez mais nos idosos e cada vez mais nos diabéticos, pelo menos que não sejam insulino dependentes ou que sejam passíveis de tratamento por hipoglicemia antioral. Quanto tempo dura uma mamária bem feita para DA? Uma mamária bem feita para DA é para durar a vida toda, né? É muito difícil que a gente veja uma mamária assim, que não teve nenhum problema técnico em relação à anastomose, nenhum problema de dissecção que possa ter levado a um hematoma, alguma coisa assim. Se ela teve uma durabilidade inicial boa, mostrou um bom fluxo, anastomose boa, a perspectiva é que ela dure a vida toda. Existem vários estudos tentando entender por que a mamária tem um comportamento tão bom em relação à interventricular anterior. E parece que a mamária ela tem a produção de algumas substâncias que podem preservar o fluxo da própria descendente anterior. Então, pacientes que têm mamária, eles, em teoria e mesmo na prática, eles têm uma certa proteção para o seu leito coronariano. Então esse enxerto, como ele anatomicamente é muito favorável, a posição da mamária esquerda em relação à descendente anterior, a interventricular anterior é muito boa, e como existe a perspectiva de uma boa proteção
coronariana através da preservação do endotélio e tudo. Então, acho que isso favorece muito o bom resultado da mamária. A perspectiva é que um bom enxerto para a mamária possa durar indefinidamente. Não é do meu conhecimento nenhum trabalho nesse momento que confirme essa indicação. O que eu poderia dizer, do ponto de vista cirúrgico, é que em determinado momento, nenhum cirurgião gostava de operar em vigência de AS, de aspirina, né? Depois de um determinado momento, alguns trabalhos passaram a mostrar que os resultados com a utilização de aspirina no momento perioperatório é até favorável. Então existe hoje uma certa divisão, cirurgiões que pedem para suspender a aspirina e cirurgiões que pedem para continuar com a aspirina quando você vai para o momento da operação. Nós pessoalmente não suspendemos mais a aspirina e vamos para a operação em vigência de aspirina. Agora, antiplaquetários de geração mais recente, nós temos suspenso, nós não temos operado esses pacientes nesta condição. E mesmo depois da operação, se for só uma cirurgia de revascularização sem stents associados, nós não incluímos a terapia antiplaquetária dupla. Na minha prática diária, o que eu sempre tenho feito quando existe um caso que tem lesão isolada de um vaso, mesmo da DA, mesmo que o vaso seja grande, eu peço avaliação da hemodinâmica, do grupo da hemodinâmica para uma análise. Eu acho que isso faz parte hoje do que se tenta conceituar como o Heart Team, quer dizer, o time que tenta discutir os casos em conjunto. Se a perspectiva da colocação de um stent é favorável sob o aspecto técnico, e a perspectiva do paciente casa com a perspectiva técnica, eu tranquilamente acho que o paciente deva ser ou possa ser submetido à colocação de stent. Eu não estou entre aqueles cirurgiões que acham que porque eu sou cirurgião tenho que operar sempre e o stent não serve para nada ou não deve ser usado nunca. Não, eu acho que se houver uma boa indicação, com boas condições de implante, ele deve ser colocado. Agora, por outro lado, eu estou entre aqueles que acham que se não for tecnicamente favorável, não deve ser forçado. Porque, por exemplo, para uma descendente anterior, a possibilidade da colocação de uma ponte e que tem uma grande durabilidade, empregando a artéria mamária, é muito grande, é muito boa. Então, se o stent tiver uma ótima indicação, eu sou favorável. Agora, se é no início do vaso, junto de uma bifurcação, junto de uma outra artéria importante, lesão tem características de calcificação, ou é uma lesão longa, ou é uma lesão junto a tortuosidades, então nesta condição eu não acho que isso deva ser forçado. Então vamos dizer, o resumo do que eu estou tentando transmitir é o seguinte: eu não acho que deva ser forçada nenhuma indicação. Se a indicação for boa, ela deve ser empregada, claro, do ponto de vista hemodinâmico, percutâneo. Agora, se ela não for boa ou tiver que forçar alguma coisa e o paciente tiver boas condições para enfrentar um ato operatório, então ele pode fazer. Principalmente porque, para uma artéria que precisa ser colocada, por exemplo, uma mamária na descendente anterior, isso nós podemos colocar em pacientes sem circulação extracorpórea em qualquer condição clínica. Recentemente, operei uma paciente de 96 anos que estava tomando droga endovenosa porque não conseguia desmamar a droga e não tinha uma boa condição para implantar stent, colocou e a operação é rápida. A gente, com frequência, tira o paciente estubado da sala de operações ao final do ato operatório. Então, eu acho que assim, stent é muito bom e deve ser colocado sempre que as condições técnicas forem favoráveis. Senão, a revascularização, ela com tranquilidade pode ser realizada. O que o professor comentou é o Syntax Score. Hoje você pode quantificar com número até. Então um score baixo é favorável à hemodinâmica. Um score alto, maior do que 32, ele deve ir para a cirurgia. Então é o equilíbrio. Fazer o time para todo mundo tratar da melhor forma cada doente. E não um grupo, uma população só fazer tudo e pronto.
Então, só mais um minuto, Gaioto. O que eu tenho discutido muito são os excessos de ambos os lados, né? Excessos de ambos os lados. Você tem, às vezes, uma lesão simples para ser submetida a tratamento percutâneo e acaba indo para a operação, porque o sujeito que controla o caso é cirurgião. E, por outro lado, uma lesão que às vezes é complexa, cuja indicação é desfavorável e que acaba dilatando. Então, acho que se nós conseguirmos analisar de uma forma bem assim, apropriada, unindo as pessoas, clínicos, cirurgiões, hemodinamicistas, eu acho que o doente é quem mais se beneficia disso tudo. Vou passar agora para o terceiro item. Revascularização miocárdica, com ou sem SEC? Então, esse é um ponto muito interessante, né? Dá para a gente gastar todo o sarau discutindo esse item, porque é um item muito abrangente. Vamos lá. A cirurgia de revascularização sem circulação extracorpórea, ela foi introduzida há muitos anos já. Só que ela demorou muito tempo para passar para a prática. Ela ficou muitos e muitos anos sendo muito subutilizada. Um ou outro serviço só que empregava, aqui em São Paulo um serviço, no Rio outro serviço, no Nordeste mais um, e era uma coisa muito pouco difundida. Só depois da introdução da cirurgia minimamente invasiva, aquela pequena toracotomia para realizar a ponte mamária esquerda DA, é que ela ganhou mais disseminação e mais difusão. Por que isso? Porque as pessoas que faziam a cirurgia por via aberta e convencional, sem circulação extracorpórea, tinham uma certa dificuldade em realizar. Porque o coração ficava batendo e era difícil e a anastomose não ficava tecnicamente perfeita. Quando surgiu essa mini toracotomia, juntamente com o desenvolvimento da técnica, apareceram alguns equipamentos chamados estabilizadores. Então colocava sobre o coração para imobilizar aquela região. Aí, embora essa cirurgia pela incisão pequena fosse muito difícil e não tenha se fixado, as pessoas falaram, mas por que não usa esse estabilizador na operação convencional? Isso passou a ser empregado. Então, a operação feita por esternotomia, sem circulação extracorpórea, com o emprego de dispositivos que facilitem a imobilização regional do coração para facilitar a anastomose, passou a ser cada vez mais empregada. Então, uma técnica que demorou anos e anos e anos sem ser bem utilizada, sem ser bem indicada, ela passou a ter cada vez mais a sua indicação. Como toda técnica, no início ela é rejeitada, depois ela tem um avanço extraordinário. Então, mesma coisa, os serviços falaram, vamos operar todos os casos sem circulação extracorpórea, e passaram a fazer isso de uma forma muito grande. No INCOR, nós chegamos a ter 70% dos pacientes operados sem circulação extracorpórea, num período. Porque todo mundo queria provar que era possível fazer a cirurgia sem circulação extracorpórea, e de fato é possível fazer na maioria dos casos. Só que com o passar do tempo, o que nós passamos a observar é que existem indicações melhores para fazer de um lado e melhores para fazer do outro. E nós fomos reduzindo progressivamente a nossa utilização, que hoje está entre 20% e 30% dos casos. Então, entre 20% a 30% dos casos, mais ou menos um quarto dos pacientes, nós realizamos rotineiramente a cirurgia sem circulação extracorpórea, com o emprego do dispositivo para imobilizar o coração e facilitar a anastomose. Nos outros 3/4 dos casos, aproximadamente, na nossa instituição, nós realizamos com circulação extracorpórea. Quem são esses pacientes, doutor? Quem são? Então, nós acabamos empregando a cirurgia sem circulação extracorpórea para alguns casos mais específicos. Por exemplo, anastomoses para descendente anterior ou diagonal, artérias de leito distal bom, quase sempre nós realizamos. Pacientes com condições clínicas piores, por exemplo, insuficiência renal, pacientes mais idosos, que nós não queremos trazer o ônus ou a agressividade da revascularização com a circulação extracorpórea. Então, eu diria, pacientes onde tecnicamente é perfeitamente possível fazer, porque o número de anastomoses é menor e a condição, a localização é mais favorável, e pacientes onde a condição clínica é grave
a tal ponto que eles se beneficiam da circulação, da cirurgia sem extracorpórea. Entretanto, por exemplo, em pacientes cujas a necessidade de anastomoses posteriores, junto do sulco AV, artérias de fino calibre, artérias que são mais difíceis de serem abordadas, aí nós tentamos empregar com circulação extracorpórea. Uma outra indicação, às vezes, por exemplo, é restrição na aorta. O paciente tem placas na aorta e em vários locais, e locais onde você consegue fazer um pinçamento tangencial, a aorta é preservada, então nós fazemos sem SEC para não manipular muito a aorta e tentar evitar esse tipo de problema. Agora o tópico número 4. Uma artéria que foi tratada com stents dificulta a posterior revascularização aberta? Bom, depende. Acho que essa pergunta é muito interessante. Existem 2 itens que nós podemos abordar nela. O primeiro é o aspecto anatômico técnico. Se o stent é colocado proximalmente e deixa o resto do leito distal livre, não tem problema técnico maior. Então nós podemos abordar com tranquilidade o restante do leito da artéria e realizar a anastomose e implantar a ponte nessa região. Se a artéria, por outro lado, ela tem uma metalização, vários stents colocados em vários níveis, claro que isso atrapalha a colocação das pontes, porque, ao contrário do que alguns possam pensar, nós não cortamos o stent para implantar a ponte. Isso não é possível de ser feito. Outro dia eu conversei com um cardiologista clínico e eu comentei isso. Eu falei, mas a artéria tem muitos stents, vai ser difícil achar um lugar. Ele falou, mas por que você não corta o stent e implanta? Isso não é assim que é feito, né? A perspectiva de cortar o stent é difícil. O que eu já vi fazer quando o stent era curto era retirar o stent, mas isso é uma conduta de absoluta exceção. Então, o primeiro ponto que eu queria resumir é o seguinte: se o stent está proximal e o leito preservado, não há nenhum impedimento, nenhum inconveniente na realização da anastomose. Se, por outro lado, o leito está todo comprometido pela colocação de vários stents, aí sim há mais dificuldade. Então esse é o ponto número 1. O segundo ponto que eu queria abordar não diz respeito ao aspecto anatômico, mas diz respeito ao aspecto funcional e à repercussão inflamatória que a colocação dos stents transmite. Existem vários trabalhos na literatura hoje demonstrando que pacientes que já têm stent prévio, quando são submetidos à revascularização, o resultado da revascularização é inferior. Há mais mortalidade e há mais obstrução de enxerto, porque o paciente já tem um certo grau de doença inflamatória ocasionada pela implantação dos stents. Isso, quando faz com que seja feita a operação, o resultado operatório é pior. Então, se você me pede para decidir se eu prefiro operar um paciente depois da colocação de stents ou meses após a colocação de stents, ou prefiro operar um indivíduo virgem da colocação de stent, eu prefiro operar um virgem da colocação de stent, que ele não tenha nenhum stent prévio, em função do processo inflamatório trazer, vamos dizer, piora na evolução do enxerto a longo prazo. É assim, eu vejo essas duas, vamos dizer, faces da questão.